Olá a todos, o meu nome é Eunice Poixá e este é o Teu Pode Florescer, onde podemos ouvir histórias de mulheres na primeira pessoa que superaram as suas dores emocionais. Tal como eu, mulheres guerreiras, que hoje estão aqui para contar as suas histórias na primeira pessoa. E a minha convidada de hoje, eu vou distorcer as imagens, vou tentar, é para que a imagem dela seja protegida. Por motivos pessoais, não quero que seja revelada. No entanto, vai partilhar a sua voz connosco. Muito bem-vinda, Fátima, este é um nome fictício. Muito bem-vinda ao nosso Pode Florescer. Obrigada. E aqui nós falamos de superação de dores, de traumas, das feridas que realmente foram causadas por maus tratos na infância, por maus relacionamentos que tivemos, sejam eles com parceiros, com familiares próximos, e falarmos da nossa criança ferida. Então, Fátima, conte-nos um pouco como é que foi a sua infância. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu tive uma infância no Rio de Janeiro, numa comunidade, né? E uma infância até os meus 7 anos, por aí, eu acredito que tenha sido boa. Embora eu não tenha muita lembrança de mim muito pequena. Eu já lembro, a minha primeira memória é eu indo para o jardim de infância, não sei como que chama em Portugal, né? Jardim de infância. Jardim de infância. E eu lembro que eu era muito sozinha, muito triste, já não me relacionava com ninguém. E lembro as crianças a brincar e eu sozinha, afastada, e todos brincando no parquinho, na hora do recreio, e eu só olhava aquela cena, e eu sozinha. E eu não sei porquê, mas sempre me senti muito triste. Será que não foste uma criança desejada pelos pais? Ou... Acredito que sim, porque eu não era para ter nascido. O meu irmão, minha mãe na época fazia ligadura das trompas e não deu tempo. Meu irmão nasceu antes, num carro de polícia, da patrulha. E pronto, 2 anos depois eu vim. Quantos irmãos? Nós somos 9, meu pai e minha mãe, e tem os que minha mãe criou, meu pai e minha mãe criaram, né? Adotivos. Exatamente. Ao todo são 14, se eu não me engano. 14 filhos. 14, Meu Deus. E então houve uma rejeição completamente hoje, né? Eu hoje já pensar da minha mãe é compreensivo, né? Já tinham filhos, né? Outros filhos. Já tinham 5 da minha mãe e do meu pai, e ainda tinha mais 2 do meu pai, que também foram criados pela tua mãe. Sim. E então eu já estava aí para minha mãe com outra gravidez rejeitou, óbvio. Mas isso para uma criança não é compreensível, né? Claro. Então, por ser a mais nova, os mais velhos também diziam que eu não sabia fazer nada, eu não precisava fazer nada, eu não podia opinar em nada. Mas eras a caçula? Era a caçula, depois veio mais um irmão. Sim. Que também era tão triste quanto eu. Pois. Também não era desejado. Acreditavelmente. Ele até foi, na minha memória, eu lembro que ele teve festa de aniversário, coisa que a gente nunca teve, ele teve. Eu lembro, ele era diferente, ele tinha uma cor mais clara, um olho mais claro, porque a minha avó é portuguesa e casou com um homem negro. Então nasceu misturado e ele puxou mais a minha avó. Sim. Mais clarinho em relação a mim, o meu outro irmão e aos outros irmãos. Mas, enfim, então assim, eu lembro que eu tinha... Só que a minha lembrança de abuso primeiro, né, foram alguns de irmãos. Tu estás a falar em termos sexuais, abuso, molestada, foste molestada por eles? Isso, sim, porque isso. também possivelmente foste abusada psicologicamente. Sim. Ok. Sim. E era um lugar muito, muito violento, era muito
minha mãe tinha que trabalhar né? Precisava trabalhar, eram muitos filhos, Vivia meu pai numa também. comunidade. E os irmãos criando irmãos. E aos 6, 7 anos eu tenho uma irmã que começou a namorar. E um dia nós fomos na casa da irmã desse meu cunhado, do namorado na altura, da minha irmã, né? E nós estávamos numa piscina e eu lembro que o cunhado também. Eu lembro dele, da primeira vez assim, colocou a mão em mim, né? Por dentro da água, tinha várias crianças. No primeiro momento eu me assustei e me machucou, porque ele me segurou e me machucou. E passado tempos, ele continuou fazendo isso no sentido de... Um dia como a casa era muito humilde, um dia eu tomava banho muito cedo para ir à escola, e eu percebi, ele já morava lá na casa, não era noivo da minha irmã, mas fizeram uma casa em cima, e ele já morava lá, porque disse pro meu pai que não tinha onde morar. Só que um dia eu descubro que ele me via, me olhava a tomar banho, pela uma fresta da janela. Porque dava para o quintal, nos fundos do quintal. Tinhas 6, 7 anos. Aí eu já estava maior, assim, 7, 8 anos. Sim. Talvez ele fizesse isso há bastante tempo e eu nunca tinha imaginado. Eu não imaginava. E ninguém ia lá para os fundos da casa, normalmente. Claro. Que tinha uma árvore muito grande, uma mangueira, e quase ninguém ia lá. E então, isso também me gerou muito trauma. E quando eu tinha 11 anos, ele me agarrou no noivado da minha irmã. Minha irmã pediu para eu ir lá em cima na casa, buscar alguma coisa da festa. E ele estava lá. E ele me agarrou, Nossa, eu tenho essa lembrança horrível até hoje. E de lá pra cá, ele sempre me molestava. E ela não sabia? Em todas as oportunidades, não. Eu contei para algumas das minhas irmãs, e a minha irmã contou para minha mãe, e ninguém fez nada. E assim ela casou. E hoje eu sei que ele é um narcisista. Claro. E depois, quando meu pai morreu, aos 11 anos, aos 14, a minha mãe arrumou um namorado e logo em seguida ele foi morar lá em casa. E aí outro pesadelo, onde eu fui abusada pelo padrasto, onde alguns dos meus irmãos mais velhos já tinham saído de casa. Então ficou eu, meu irmão mais novo e o meu irmão mais velho que saía, trabalhava, tinha a vida dele. E eu hoje pensando, acredito que ele dopava a minha mãe. Porque a casa era muito pequena. Sim. E eles dormiam na sala. E a minha porta não fechava direito, porque era uma casa muito humilde mesmo. E diversas vezes eu abri o olho na madrugada e ele estava lá, em cima de mim. Só que antes disso, alguns vizinhos também, por conta, quando eu era mais nova, por conta de não ter pai, não ter mãe, só criança, entravam lá em casa e também se aproveitavam. E por mais que eu dissesse, quando disse pro meu cunhado, dizia, é porque ela não gosta dele. Ela, sabe, aquela coisa como se eu estava inventando. Então não havia uma proteção, não havia uma confiança, eu não confiava mais em ninguém. E quando chegou na altura do meu padrasto, eu contei para minhas irmãs, o meu irmão mais velho também soube, já não morava lá, e ninguém nunca veio conversar comigo, e muito menos a minha mãe. Alguma vez te pediram perdão? Alguma vez os confrontaste? Não. Não sentiste essa necessidade de perdão? Olha, da boca dele, de ouvir da boca deles para poder perdoar? Não. Eu perdoei. Quando eu me converti, né, eu sou cristã, protestante, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu pedi a Deus, falei, se o Senhor existe mesmo, eu quero saber como perdoar. Pois, porque fica na gaveta Exatamente. Das lembranças. Exato. Então eu dizia, eu quero perdoar. E
com 21 anos, eu Conheceste o esposo? tive meu esposo, nós fomos morar juntos nós nos conhecíamos há pouco e houve uma situação novamente depois de muitos anos. Nós já tínhamos nos mudado daquela casa há pouco tempo, fomos morar num outro bairro melhor, porque minha irmã mais velha comprou um apartamento para minha mãe, nós fomos para lá e aconteceu uma situação com um irmão. Novamente. Novamente. Não era o mesmo que Não. estávamos a falar. E eu, naquele momento, como eu já trabalhava, eu tinha 20 anos, eu disse, eu não vou mais aceitar isso. E aí eu liguei pro quem é o meu esposo hoje, e nós trabalhávamos no mesmo lugar, ele passou, ele me pegou, fomos trabalhar e eu não voltei mais para casa, nunca mais. E deste alguma explicação à tua mãe? Sim, ela soube. Sobre porquê que saíste? Acredito que sim. Porque no dia do trabalho, eu trabalhava à tarde e uma das minhas irmãs me ligaram. Eu lembro só que uma das minhas irmãs me ligaram. Eu não sei se outra me ligou, não sei. Eram irmãos de sangue ou eram os adotados? Sangue. De sangue mesmo. Pois não é a primeira história que eu ouço ainda esta semana. Conversei com duas mulheres que me contaram histórias muito semelhantes. Tudo irmãos de sangue. É. O ponto que a humanidade chegou, não é? O ponto que a humanidade É verdade. Chegou. Parece que já não tem... Os princípios, os valores foram perdidos. Mas isto já... Possivelmente os nossos avós também já foram agredidos, foram molestados, foram abusados. Sim. Na altura dos escravos, sabíamos como é que funcionava. Exatamente. Então isto tem passado de geração para geração. E há pessoas que dizem, não sei como terminar isto. Não, a história acaba aqui. Nós temos que terminar isso. Exato. É como se fosse uma maldição hereditária nas nossas vidas. E não é isso que nós queremos passar para os nossos filhos. Sim. Não, com certeza não. E o facto de falarmos também ajuda a liberarmos isto que está dentro de nós. Porque as pessoas, por vergonha, acabam se isolando. Eu também irei contar a minha história um dia destes, não é? Estou à espera que me entrevistem. Opa. Porque também fui molestada com 6 anos dentro do carro com os meus pais. Uau. E eles não acreditaram em mim. E era uma pessoa com problemas psicológicos, mesmo psicóticos e tal. Deram uma boleia a um indivíduo mais velho, ele ficou comigo numa carrinha e eu pedi por tudo, eu ainda falei, ninguém... fica quieta. É sempre... Ou seja, eles ignoram os sinais. Nós, porque somos crianças possivelmente... Hoje é tudo TDAH, né? Na altura era que era mal comportada, mal educada e outras coisas do género. E eles não acreditavam na nossa palavra. E o que mais me doeu não foi a questão de ser do abuso, foi o não acreditarem na minha palavra. Eu acho que isso é que mói mesmo com a nossa autoestima. É verdade. Porque você precisa confiar, né? Você, pelo menos, uma criança precisa ser protegida. E você acredita que as pessoas que devem protegê-la também devem acreditar em você. Porque você não... É algo muito sério para uma criança ter uma imaginação assim. E hoje com os meus filhos, já são crescidinhos, né? Mas no entanto, é uma das coisas que eu faço, é ouvi-los sem julgamento e tentar perceber, claro, que dizem, as crianças mentem, vamos tentar ver até que ponto eles estão a mentir. Sim, mas atender às necessidades deles, ouvi-los. Sim. Né? Até porque se for algo que seja da imaginação, também há um problema aí. Claro. Então temos que resolver na mesma, né? Claro. Ainda que seja qual é o motivo disso não ser verdade? Ou, né? Porque até então pode ser ou pode não ser verdade. Se a criança está a mentir, é porque está havendo algo também ali. Pode estar ali chamando atenção para alguma coisa. Mas sendo a maioria das vezes é verdade. A criança está a falar a verdade. Ela não está mentindo. Mas os nossos pais não entendiam assim, não é? Não entende. Voltando um pouco atrás, nunca tiveste medo de engravidar? Muito. Por incesto, isso era algo muito complicado, não é? Sim. E denunciar, nunca denunciaste? Não. No caso, para a polícia? Não, porque eu era muito mais nova, né? Eu era criança ainda.
E nessa altura dos 15 anos, 17? Aí já, não, a luta era com o padrasto. É verdade. Sim, sim, sim. A luta era com o padrasto. E ele depois largou, depois do casamento, não te perseguia, como o caso que nós já Não. ouvimos no outro dia? Não. Não perseguia, não? Deixa... Não. Não, até porque nós morávamos num lugar violento, né? Ah, pois é. E se alguém soubesse, eu tinha um namorado antes do meu esposo. Sim. E algumas vezes eu tentei contar e muitas vezes eu tinha comportamentos que ele não entendia, porque eu não queria também um compromisso muito sério, porque também ele era de lá. Pois. Embora ele fosse um rapaz do bem, trabalhador, o meu medo era que se espalhasse a situação. Com certeza. E ele pudesse estragar a vida dele, querendo vingança. Claro, claro. Há muitos que se vingam. Se vingam. E eu não queria isso, né? Quais foram as principais crenças limitantes que isto tomou em ti? Os principais medos que te impediam de tomar decisões? Medo de confiar, medo de... Eu acredito que até hoje eu ainda tenho uma insegurança do trauma que ele vive, trauma, sabe? Eu sou ainda insegura para algumas coisas. Eu preciso de validação muitas vezes. Uhum. E ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de criar vínculos com as pessoas. Porque pensamos sempre, não vai dar certo, Não. isto vai-me trair, ou vai-me deixar, ou só me está a usar pelo momento. Sim. Exato. E o meu esposo, coitado, ele sofreu demais por anos, né? Porque eu dizia pra ele, o que você tá fazendo comigo? Eu fazia tudo pra ele me deixar. Não de traição. Ou seja, não te valorizavas, né? A tua autoestima estava baixa muito, permaneceu assim durante muitos anos no casamento. Muitos anos, muitos anos. A ponto de querer desistir de viver, a ponto de tentar tirar a vida. E em que sentido é que a igreja te ajudou? É porque o que eu sinto é que nem todas as igrejas e os ministérios conseguem nos compreender. Isso. Não estão preparados para ajudar pessoas. Agora já temos umas tão melhor. Sim. Já acreditam que nem tudo é espiritual, nós somos corpo, alma e espírito, então temos que observar as várias partes. Mas até que ponto é que te sentiste amparada pela igreja ou não? Na minha primeira igreja que eu me converti, eu fiquei acho que por volta de 9 anos, eu tive muito... Era uma igreja onde a esposa do pastor, presidente, ela era psicóloga. Ela tinha sofrido ela também teve muitos traumas, não sei se foi abuso, mas teve traumas de alcoolismo, suicídio na família. E ela é uma mulher que estuda muito, ela é uma psicóloga muito conceituada no Brasil, muito mesmo. E a igreja dela é uma igreja que acredita muito nessa coisa de vamos quebrar essa história. Essa história termina aqui. Isso mesmo. Então ela buscava, então é uma igreja que me ensinou a abraçar. Não, eu não confiava, mas eu não abraçava, eu não dizia eu te amo. Eu consegui quebrar isso dizendo eu te amo para minha mãe. E ela também passou a dizer eu te amo para mim e para todas as pessoas. E ali eles me ensinaram muito, porque havia uma gama de pastoras psicólogas já. E isso foi muito bom para mim. Foi essencial, foi primordial. Sim. Porque ali eu tinha uma pastora onde eu pude contar a minha história e ela buscava de mim muitas coisas e eu tinha irmãs, né, discípulas que também a minha pastora cuidava delas. Então nós era necessário estarmos juntas. Sim, sim. E ela nos discipulava e ali por um tempo eu consegui abraçar, conversar, ter um pouco, não de vínculo, mas eu conseguia me soltar mais. Isso. E sei que tens trabalhado o teu autoconhecimento, não é? Sim, Não, muito. não é?
Muito. Para que possas também discernir e diferenciar. Olha, estou a ter este comportamento porquê? Sim. Porquê que eu estou a agir assim? Não, tenho que parar. Esta pessoa não é aquela, então eu tenho que agir de forma diferente. Exato. Sentes que fazes hoje isso? Faço isso muito. Eu ainda tem coisas que eu faço, eu sei que faço, mas eu volto a fazer, mas eu tenho a consciência de que aquilo ali, em algum momento eu tenho que quebrar aquilo, eu tenho que mudar. Eu ainda não sei ainda qual é a forma. Tenho buscado em Deus Sim. a forma. Mas eu tenho, assim, eu não sou mais aquela Renata, aquela menina ferida, Sim. sabe, sangrando. Claro. Mas eu ainda tenho que melhorar mas de tudo que a gente... É que a cicatriz fica lá. E nós vamos olhar para ela e saber que está lá. É o trauma. Exato. Se for tocado, se for mexido, aquilo vai voltar a sangrar. É sensível. Não é? É isso mesmo. Sensível. Então, é para a vida. É para a vida. As pessoas dizem, vamos cuidar aqui na psicologia, conseguimos... Não, os traumas não são tratados, eles são aliviados e passamos estratégias para saber lidar com as coisas, mas a ferida foi causada. Há danos que são eternos, não é? Existem gatilhos, né, Gatilhos. que hoje falam, né, de gatilhos. Eu acredito que uma das coisas que agora estou nesta área da terapia comportamental cristã, nós acreditamos que só o Espírito Santo pode chegar onde o homem não chega. Sim. Não é? É verdade. Com a ajuda humana, com a sabedoria humana, tudo bem, mas há lugares onde nós não conseguimos tocar. Mas você sabe que em relação ao perdão, há dois tipos de perdão. E eu não sei se eu posso entrar nessa área espiritual. Claro. E tudo que eu mais queria era perdoar, e então eu tive vários processos. Porque às vezes você tem que perdoar aquele que deveria te pedir perdão. Eu passei por isso em outras situações. Talvez o Espírito Santo achasse necessário. Porque para eu perdoar, eu quero perdoar, mas será que... quando for a minha hora? Eu sei pedir perdão? Eu tenho essa humildade de pedir perdão, ainda que eu esteja certa. E sendo magoada e sendo prejudicada. Então ele me fez estar de um outro lado do pedir perdão. Ele me fez pedir. Ele me fez eu pedir perdão quando eu de fato errei. Também não é fácil. Pois. Até chegar no ponto de perdoar. Sim. E eu perdoei no sentido de que minha mãe estava lá na minha casa e meu padrasto. Meu padrasto subiu no altar, eu pedi para os meus irmãos, quando eu casei, não deixe ele subir com a minha mãe. Sim. Até porque o meu irmão entrou comigo. Mas a minha mãe, ela pôs ele lá no altar. Então ficou minha mãe, o meu irmão mais velho que entrou comigo e ele lá no altar. E aquilo para mim foi uma afronta. E ainda tem aquilo da família, né? Fui criada para agradar a todos. Sim. Aqui, lá de fora para agradar e servir. E servir. Que era o teu caso. É. Lá fora, ninguém tem que saber os nossos problemas. Você tem que sorrir. Você tem que dar o seu melhor sorriso. É como o outro engole o choro. É isso aí, é a mesma coisa, engole o choro. Então lá fora tem que estar tudo bem. Ninguém precisa saber. Em relação a tudo, se estivesse faltando comida em casa, não, Deus vai prover e você não tem que ficar. Os seus problemas aqui em casa, bota tudo debaixo do tapete. Era pior, né? Claro. Então a gente vai crescendo, engolindo, deixa para lá, e eu sempre fui de deixar para lá. Alguns irmãos não, né? Alguns ultrapassam isso, cada um tem uma personalidade e eu fui aquela que tive que engolir. Deixa para lá. E ele foi ao teu casamento, o teu padrasto? Foi ao meu casamento. Ele era cristão ou não? Não. Nunca converteu. Não. Ia na igreja com a minha mãe, depois a minha mãe passou aí. Mas não. Mas enfim. Mas com o tempo isso foi... Eu acho que o Espírito Santo foi aos poucos me curando. Minha mãe ia na minha casa, ele ia na minha casa. Eu tratava bem na medida do possível. E isso eu fui deixando, sabe? É óbvio, o meu filho nunca ficou na casa da minha mãe. Nunca. Nem da minha mãe, nem de ninguém.
Isso era entregar também ao Não. devorador, né? Quem cuida do meu filho É pai e mãe. pai e mãe. Então, eu cuidei do meu filho. Ninguém mais. Nem babá. Ia pra escola, óbvio. Pro colégio. Pequenininho, onde eu tava ali. Que não é garantia de nada, nós sabemos, mas a gente sabe os sinais. Se houvesse qualquer coisa, seria mais... Principalmente nós que passámos por Exato. isso, né? Então, houve uma super proteção. Pois, e filho único. Filho único, uma super proteção. Mas enfim, e ele ali, e o meu filho chamava ele de avô, porque os outros meus sobrinhos também chamavam, minhas sobrinhas, enfim. A vida foi levando. Mas você sabe, Eunice, que eu de fato perdoei. Sabe quando eu descobri que eu de fato perdoei? A minha mãe faleceu no ano de 2025. E ele morava na casa da gente, na nossa casa. Na casa da minha mãe. E quando a minha mãe faleceu, eu pensei, nossa, e agora? O que vai ser dele? Porque os filhos não querem, os netos, cada um tem a sua vida. Quem mais cuidava dele era um dos meus sobrinhos, que todos os dias, diariamente, eu ia ver minha mãe e o avô, né, o meu padrasto. Eu pensei assim, falei, quem vai cuidar desse homem? Tá com 85 anos. E agora? Porque as minhas irmãs queriam que ele fosse embora, todo mundo queria que ele fosse embora. E ele ia embora. E eu falei pro meu sobrinho, Daniel não. Falei pro meu sobrinho, fala pra ele ficar. Não deixa ele embora, Daniel, porque o que vai ser dele? E eu chorei de tristeza. Eu comecei a chorar, de imaginar ele, esse senhor... É o que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, né? Exato. E orai por eles. Essa parte é difícil. Exato. E aí eu falei, jamais vou deixar ele na rua. Pois. Não tenho coragem. E eu chorei, eu falei, Espírito Santo, o Senhor de fato me curou. Somente o Senhor pode fazer isso, mas ninguém. Com certeza. Ninguém. Eu concordo. O Espírito Santo me curou. Deus me curou através do Espírito Santo. E disse assim, falei assim, eu jamais deixaria ele. Claro. Eu jamais deixaria ele solitário, sozinho na rua, sofrer. Então achas que isso te tornou mais forte? Todas estas marcas da vida, esses traumas, tornaram-te hoje uma mulher mais forte? Sim. Ou também achas que és mais sensível? Eu sou sensível, muito sensível, no sentido de sensível ao outro. Sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade em perceber as pessoas, sabe? E crianças principalmente. Mas eu também sou sensível quando alguém ela mexe no meu caráter. Como assim? Explica um pouco melhor. Porque eu acho que quando as pessoas fazem mal às outras pessoas, eu vou chorar. Não faz mal. Não se vê? Pode chorar à vontade. Quando as pessoas fazem mal às outras, indefesas, quando fizeram mal pra mim, eu fiz o contrário de mim. Eu busquei ser uma pessoa boa. Boa ao ponto de eu jamais querer o mal de ninguém. Eu disse, eu não quero o mal de ninguém. Em todas as esferas. Eu jamais seria capaz de te enganar, de te trair, de te roubar, qualquer coisa. Eu tento ser, eu não sou perfeita, senão eu nem estava nessa terra. Não é isso que eu tô querendo dizer, eu erro muito. Sim. Mas o meu caráter, quando mexe nele, isso dói, fere. Há pessoas que tentam tomar partido da nossa bondade, da nossa ajuda, não é? Sim. Da forma como nós nos posicionamos, de lugares que nós ocupamos. Sim. E é disso que tu falas. Falo disso, falo de... Às vezes a pessoa, para ela se defender, te acusa de coisas que não fizeste. Que não fiz,
sabe? E há muito narcisista assim, dentro de igreja está Sim, cheio. é verdade. Eles dizem que são filhos de Deus e tudo mais e estão ali para usar Só que dos pra ela- outros, da exato. palavra. E aí, do para ela evangelho. manter, O status deles. ela é, precisa achar um culpado. com certeza. E isso me fere demais ainda, sabe? Eu sou sensível nesse Porque tu tens a ferida da injustiça, da injustiça. como eu tenho. E nós temos que saber lidar com isso, porque nós tentamos ser o salvador da pátria e ajudar todo o mundo. E quando isso não acontece connosco estranhamos. Sim. Pá, porquê que as pessoas não fizeram? Porque as pessoas não são como nós, não é? Sim, sim. É muito por aí. Existe alguma coisa que tu te arrependes? Que tu Me tenhas arrependo. feito? Assim, não que que eu te tenha. fizeram, porque isso aí já não pode mudar, né? Eu me Não fizeram. arrependo de... Quando eu namorava, antes de eu casado, de eu conhecer com 20 para 21, meu esposo, eu engravidei do meu namorado e eu não desejei aquela gravidez. Não queria. E perdeste. Eu não queria ter. Eu não queria, eu não queria ser mãe. Eu não queria colocar um filho no mundo. Eu queria ter um filho, mas ao mesmo tempo eu não queria. Era algo muito louco. É muito louco porque a pessoa que sofre deste tipo de traumas tem medo de gerar alguém ou alguma coisa que não saiba cuidar ou não esteja preparada para aquilo. Sim. Ou que vá sofrer através das mãos de outros. Exato. Que eu não tenho a capacidade de proteger. Isso. Então eu tinha medo de acontecer a mesma coisa comigo, com uma pessoa como ela, se fosse uma menina, como seria? Eu não ia suportar, não suportar, de saber que eu tinha um filho e de passar, embora eu tenha sobrevivido, eu achar que assim, não vai sobreviver como eu sobrevivi. Olha que louco, sabe? E eu queria ter um filho, um menino, mas ao mesmo tempo eu não queria. E até mesmo nas outras gravidezes de casada, ainda Perdeste, assim, né? eu tive medo. Porque eu ainda não estava curada. Eu perdi, não consegui segurar. Meu Deus. Eu não quis, talvez, segurar. É forte, né? São coisas fortes. Muitas vezes há tanta gente que quer e não consegue mesmo engravidar também, não é? E a gente, só no pensamento nós geramos algo e também conseguimos Destruir. não é? Mas Deus sabe todas as coisas, havia um propósito para este. Hoje tens um filho, Sim. também já é crescido, não é? Sim. Está nos caminhos do Senhor. Está no caminho do Senhor e ele é um menino excelente. Ele é um menino que tem uma namorada e ele abre. Eu fico impressionada, nunca ensinei, mas ele abre a porta para ela do carro. Eu não vejo ninguém. Hoje em dia, o meu faz. Olha, mãe sensível é outra coisa. Tem princípios, tem princípios. valores, tem um coração bom, Sim. bondoso. E é isto que nós temos que incentivar nos nossos filhos. É isso. Porque é uma geração tão vulgar. Sim. Tudo é rápido. Vulgar, volúvel, né? Egoísta. Eu também sinto isso. E o que é que tu tens feito para melhorar a tua autoestima? Olha, eu confesso que eu estou um pouquinho Ainda vulnerável, sim. vulnerável. Principalmente porque tem acontecido muita coisa. Tu já falaste esta situação não só aqui, que eu também estive presente e ouvi. Sim. E é como se estivéssemos a mexer na ferida. É. Levantar poeira e tal. É. Mas eu tenho... O que é que podes deixar aqui de dicas para as nossas ouvintes mulheres que ainda estão em relacionamentos abusivos e não sabem como sair fora ou não sabem como se curar? O que é que tu dirias a estas mulheres? Isso é muito bom, muito importante. Eu diria que seja sincera consigo mesma, sabe? Não tente maquiar algo. Se você está percebendo, se você percebe que há algo estranho, comportamentos, sabe? Não tem essa coisa, mas pode ser que sim e tal, será? Não. A pessoa, quando ela é uma pessoa correta, uma pessoa de caráter, você não tem dúvida. Sim. Então, assim, uma vez, duas vezes, não deixa chegar nem três vezes, nem a terceira. Sabe, seja um namorado, sabe, ou fale alto, segure no seu braço,
ou que você desconfie de, ele olhou assim para minha irmã, sabe? Por que que a minha irmã... Olha, um detalhe aqui que eu vou dizer. Presta atenção no comportamento quando uma pessoa chega perto de sua filha, do seu filho. Sabe, seja o namorado, o seu namorado, quando chega perto da sua irmã mais nova, se ela dá algum sinal de que ela não gosta, de que ela se emburrece, Sim. se ela tá sorrindo, de repente a pessoa chega e aquele clima já mudou. Preste atenção nos sinais, sabe? Preste atenção no sinal da sua filha, dos seus filhos, quando alguém se aproxima. As pessoas ficam tão encantadas que se esquecem da realidade. Se esquece. Sabe? E assim, porque se não tem nada, ok. Quem não deve não teme. É mesmo. Se não tem nada, ótimo, melhor. Mas e se tiver algo? É aí que está o ponto da situação. Você vai fazer mal a alguém. Você vai acabar com a vida de alguém, com o emocional, com a alegria de uma pessoa. Você pode destruir a vida, literalmente, de alguém. Porque muitas das vezes tudo que eu pensava era a única forma de acabar com tudo isso é dando fim à minha vida. Não há outra hipótese, não tem para onde ir. Ainda mais se contando de uma criança. Agora, e eu vou dizer por quê. Porque essa pessoa que fez, no caso do cunhado, ele faz mal até hoje para minha irmã. Então, E deve traí-la, com certeza. Sim, e deve ter feito outras com outras pessoas. Sim, de trair, sim, com certeza. E aceita-se. Então, assim, lá no início, então, você é capaz de fazer isso, é capaz de fazer outras coisas. Trair é o mínimo. Né? Entre um abuso e um trair a pessoa... Mas a tua irmã soube, ou não? Não sei, acho que... Não sei. Da tua boca, não? Não. Nunca contaste? Não. Mas tudo foi um aprendizado. Hoje tu consegues, como pastora, aconselhar outras mulheres e outras meninas a se posicionarem, né, nos relacionamentos. E eu acredito que, como tu disseste um dia, passaria tudo de novo. Passaria tudo de novo só para conhecer o Jesus que eu conheço. Tudo. Eu não mudaria nada. Isto é lindo. Isto faz-me lembrar a igreja perseguida. Quando eles são apedrejados e mesmo assim continuam a olhar para... Não tem problema. São mártires. Olha, só para conhecer esse Deus maravilhoso, eu passaria tudo de novo. Porque talvez se eu fosse uma pessoa, sabe, eu seria outra Renata, feliz, autossuficiente, vivendo a minha vida, super poderosa. Minha vida teria dado outro rumo, porque eu seria mais corajosa, então eu teria ido mais... E terias caído, né? E talvez eu não... No mundo. Assim, teria caído no mundo, nas drogas, na prostituição, no sentido de... quem sou eu? Eu posso tudo, meu filho. Eu tô... beber, de estar em boate. Nunca fui, nunca quis, nunca me interessei nessas coisas. Nunca gostei de bebida, nunca fumei. Por quê? Porque eu queria ser sempre melhor, eu queria estar sempre... Sabe, se aquilo ali... Há necessidade de fazer algo? Eu sempre pergunto isso para mim. Tem necessidade de... E falo isso para os jovens hoje, falo isso para os jovens que eu aconselho. Tem necessidade de eu estar ali naquela boate? Tem necessidade de eu sair escondida da minha mãe e do meu pai para me envolver com situações erradas? Não há necessidade. Há consequências. As pessoas com quem nós nos envolvemos vão determinar muito a nossa história. Determina. Então, o conselho que eu digo para as mulheres: denuncie se for um marido abusador, um namorado abusador. Se tiver alguém na família que abusou, denuncie sim. Denuncie. E ouçam os seus filhos. E acreditem no que os seus filhos dizem. Pois é. Acreditem. Alguma vez fizeste terapia? Eu fiz terapia por uns 8 meses. Sim. Mas na época eu não tive mais condições de fazer. E eu lembro que a psicóloga disse para mim, é por isso que hoje eu conto isso, né? Por conta da terapia, senão eu não contaria. E ela disse assim: você agora, a gente já não vai conseguir mais fazer terapia, mas eu digo para você que agora você está com a chave da prisão na mão. Porque tens o conhecimento. Conhecimento é poder.
Agora você só falta abrir e sair. Mas eu saí já. E eu estou encontrando o meu caminho. Com certeza, é isso mesmo. E a quem tu deves toda a honra, agradecimentos? Ai, A quem é que tu reconheces que realmente te ajudou na recuperação emocional? depois de Deus, não, óbvio que é com ele, sem ele não conseguiria. O meu esposo. Foi Meu esposo incansável, né? nunca desistiu, incansável, incansável. Uau! Eu não sei como ele suportou, eu não suportaria. Tu ignoravas. Eu sei, quem tem Demais. trauma é aquela aversão ao Isso. toque físico. Você ama, mas não quer. Mas você precisa, né? Porque é alguém que você... Mas também, ao mesmo tempo, leva tempo para você confiar. Com certeza, é verdade. Porque não se trata dele, mas se trata de mim. É as lentes que nós temos nos nossos olhos Exato. para olhar para o outro. Exato. Então, só mesmo o amor, mesmo... Como fala, o amor vence. Com certeza. Porque só ele realmente me ama. Para suportar, é porque me ama. Porque ele podia ter ido embora. Podia. Ninguém tá preso a ninguém no sentido de... E muitos com filhos acabam por largar as esposas, largam. não? Por muito menos largam. É verdade. Muito menos largam. Mas Né? hoje estás aqui para contar a tua história, para ajudar outras também que possam estar a passar pelo mesmo ou já passaram e não Sim. sabem como superar. Sim. E em tudo foi Deus. Foi Deus. Em tudo foi Deus. Eu vejo Deus em tudo. Em tudo. E eu agradeço a Ele. Toda a honra e toda a glória a Deus. E a tua vontade para mudar. E a minha vontade. Para Não é? mudar. Todos os dias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer à nossa convidada que trouxe aqui o seu testemunho, que é fantástico, apesar das suas dores. Tem embasamento, não é? Tem muita história, tem muito currículo aqui de vida para poder-nos dar conselhos, aconselhar Sim, outras pessoas. sim. Então, ouçam, são mães, ouçam os vossos filhos. Eles não estão a brincar. Se foi uma vez, duas, três, comecem a suspeitar. Não é? Sim. E sigam a vossa intuição, porque às vezes os sinais estão à porta e nós não damos a devida atenção. Muito obrigada por terem assistido ao nosso Pode Florescer e um bem-aja a todos.